Aqui é o professor Ivan. Chegou a hora de corrigirmos a prova do terceiro ano. Espero que vocês tenham acertado o maior número possível de questões. Vamos lá, vamos começar. Número 1. Nós temos aí 3 textos, tá? O primeiro texto, ele é uma narração, é um capítulo do famoso romance Dom Casmurro, no qual nós vemos a narração do velório de um dos personagens, do personagem Escobar. Pelas características do texto, percebemos aí a forte presença da narração nesse trecho. Vamos ao texto 2 aqui. O texto 2 também pertence a um romance, só que do escritor francês Victor Hugo, do livro Os Miseráveis, tá? Nesse momento da narrativa, prevalece aí a descrição, tá? O narrador vai descrever a casa de um dos primeiros personagens a aparecer no livro, que é o Monsieur Bienvenu, o bispo de Digne. Então, o trecho vai narrar a casa do bispo, como que vai descrever, tá? Como era a casa, como eram os quartos, como era o andar superior, como era o andar inferior, quais eram os objetos que compunham a casa, que mobiliavam a casa. Então, o texto 2 tem predominantemente um aspecto de descrição. E o texto 3, ele é uma argumentação, né, na qual o poeta Gregório de Matos, usando uma argumentação persuasiva, ele vai comprovar que será salvo, apesar dos seus delitos. Ele vai obter aí o perdão de Deus, tá? Porque ele fala, o amor de Deus é muito grande, e também é grande o delito do poeta. Mas pode ter fim todo o pecado e todo o delito, mas não o amor de Deus, que é infinito. Então percebe-se aí uma argumentação persuasiva. Então a sequência correta é narração, descrição e argumentação. Letra B. Vamos então a número 2. Número 2, vamos lá. Vamos observar mais uma vez 3 textos e vamos indicar a função, né, da linguagem predominante. No texto 1, pessoal, vemos informações sobre o estilo literário parnasianismo, apenas informações didáticas. Então, a função que prevalece, né, no primeiro texto é a função referencial da linguagem. Já no texto 2, vemos um trecho de um poema do parnasianismo. No trecho, o autor trabalha a linguagem, trabalha as rimas, trabalha as imagens. Então, o autor não está focado nele. Também não está focado no receptor. Ele está focado no próprio texto, né? A principal preocupação do escritor é o próprio texto. Então, vemos a função poética da linguagem. E o terceiro texto, por ele estar em primeira pessoa e por ele demonstrar grande emotividade, é a função emotiva da linguagem. Casimiro de Abreu diz que sua alma é triste, compara sua alma como o grito doloroso das aves do sertão, né? Considera-se tão perdido quanto um marinheiro num mar revolto. Enfim, função emotiva da linguagem. Então, as funções que correspondem, respectivamente, aos textos são referencial, depois vem emotiva, referencial, poética e emotiva. É logo a letra A, pessoal. Espera aí, deixa eu marcar aqui, letra A. Pronto, vamos agora à próxima. Número 4.
agora são questões... Não, número 4 aqui. Não, me desculpem. Número 3 agora, né? Vemos aí um texto que fala de um filme recente, que inclusive ganhou o Oscar esse ano, tá? Por melhor filme, por melhor atriz, que é o filme Nomadland. O texto, ele é uma resenha crítica? Não, porque o texto não emite nenhum juízo de valor a respeito do filme. Até o momento, não. O trecho marcado não apresenta nenhuma crítica, nenhum juízo de valor, não emite nenhuma opinião sobre o filme. Ele apenas expõe um pouquinho do enredo do filme, dizendo do que trata o filme. Então não é uma resenha crítica. Não é uma resenha opinativa, porque resenha opinativa é quase um sinônimo de resenha crítica. É uma resenha informativa, tá? É uma resenha que vai informar a respeito do filme, para que quem se interessar pelo enredo veja, assista ao filme. Então, a número 3 é letra C. Vamos então agora a número 4. Agora começam as questões de literatura. Número 4, assinale a única alternativa que não é característica poética do parnasianismo. Pessoal, logo de cara, vimos aqui que é a letra C, subjetivismo, né? Lembrando que a palavra subjetivo, ela vem de sujeito. Subjetivo é algo que refere-se ao sujeito. Ou seja, o eu. O parnasianismo tem como uma das principais características, né, o distanciamento do eu poético dos textos. O autor está ali, mas ele procura o tempo todo não falar de si, não demonstrar as suas emoções. Então, não existe o subjetivismo intenso no parnasianismo. Existe sim, mas muito modesto. Então, uma característica marcante do parnasianismo, né, é o objetivismo, é o culto à forma, é a erudição, é a descrição, mas não é o subjetivismo. Letra C. Número 4 é letra C. A alternativa que não é característica parnasiana, forte, o subjetivismo. Número 5. Sabendo disso, né, vamos ver quais são os versos da número 5 que pertencem ao parnasianismo. O primeiro conjunto de versos, não, porque eles demonstram intensa emotividade, intensa subjetividade, não pode. A letra B, os versos da letra B também não, porque demonstram aí uma intensa amargura, um ceticismo, um pessimismo do escritor em relação aos valores humanos. Qualquer exagero, tá, positivo ou negativo, não pertence ao parnasianismo, já que o parnasianismo ele preza pela razão, pelo equilíbrio e pela contenção, e não pelo exagero. Letra C, também não, que são versos que falam da decadência da cidade da Bahia. Quem fez isso foi o poeta Gregório de Matos. Ele está comparando a Bahia consigo mesmo. A Bahia está tão diferente, assim como ele está diferente. Ambos estão decadentes. Também não é. A letra D, também não, porque são versos aí que constroem imagens bem fora da realidade tradicional. São versos surrealistas do escritor mineiro Murilo Mendes, tá? Constrói imagens aí surreais, tá? Imagens oníricas, imagens de sonho, que não corresponde, né? Mais uma vez, o exagero, o sentimentalismo, não corresponde ao parnasianismo. Então, percebe-se que a opção a se marcar é letra E. Então, vamos marcar aqui, ó, letra E. O texto da letra E é um quarteto, né? O primeiro quarteto de um soneto parnasiano que descreve um objeto, uma peça de arte, sobre um móvel,
tá? Um móvel sobre um mármore brilhoso, né, localizado entre o leque e o começo de um pano, de um bordado. Ele vai descrever o objeto, descrever de forma poética, mas aí prevalece a descrição e o objetivismo do parnasianismo. Então, a número 5 é letra E. Tendo feito a número 5, agora nós vamos justificar na número 6. Tá? Assinale a opção que justifique a sua escolha da número 5. Né? Por que eu escolhi a opção E? Gente, porque são versos que descrevem uma situação, um objeto. Né? O poeta em frente ao objeto, observando aquele vaso chinês e descrevendo com poesia, com delicadeza, com poética, aquele objeto. Então, a número 6 é letra B. Foi esse o motivo que me fez marcar, né, a opção E na questão anterior. Ou seja, porque eu percebi que são versos que fazem uma descrição. Tá? As demais opções até se referem aos textos anteriores, tá? Mas não ao parnasianismo. Então vamos agora prosseguindo a prova de literatura, já passamos da metade. Vamos a número 7. Vamos observar esses versos do Olavo Bilac. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. Gente, o que quer dizer o texto, né? O que representam esses versos aí do Olavo Bilac? Gente, longe do barulho da rua, barulho da confusão da rua que não leva a lugar algum. Igual a um monge isolado, o poeta escreve. Escreve onde? No aconchego do isolamento. Escreve com paciência e com sossego. O poeta trabalha, o poeta teima, o poeta lima no sentido de aperfeiçoa, corta aqui, apara ali. O poeta sofre, o poeta sua. Isso mostra a luta do escritor parnasiano, que para produzir um poema perfeito, procura o sossego e o isolamento na construção do texto poético. Tá? Então, a opção é se marcar. Deixa eu ver aqui. O sofrimento do poeta parnasiano longe de sua amada? Não. O poeta está sofrendo, mas não por causa da sua amada. Ele está sofrendo para criar uma peça parnasiana, criar o poema perfeito. Vocês acham que é fácil criar um poema parnasiano? Difícil. Combinar as rimas corretas, combinar os versos, contar os versos, medir os versos. Então, é um sofrimento, mas não por causa da mulher amada. Letra B, o isolamento do poeta. Esses versos representam o isolamento do poeta, do convívio social, por não se adaptar à realidade? Não, não é por isso. O poeta está isolado para poder escrever. Letra C, a inquietude e a ansiedade do escritor em busca pela perfeição poética. As palavras inquietude e ansiedade não pertencem muito ao parnasianismo, já que o parnasianismo é um estilo poético que preza a calma, a razão, o equilíbrio, o comedimento. Então, não é. Então, pessoal, vemos aqui que é letra D. Os versos do Olavo Bilac, no seu poema Profissão de Fé, mostram, tá, a disciplina do escritor parnasiano, a disciplina para construir a beleza e a perfeição do poema. A número 7, então, é letra D. E a letra E, não, né, pessoal? Não tem misticismo no texto. Tem um monge, a imagem do monge beneditino ali, mas ele não está comparando o monge
pela sua espiritualidade. Está se comparando ao monge pelo seu isolamento, tá? Então, a número 7 é letra D. Vamos, então, prosseguindo, né? A prova tá grande, tá difícil, mas quem estudou, né, espero que esteja conseguindo fazer. Vamos lá. Número 8. Vemos aí um poema da escritora, Francisca Júlia, né? Um dos grandes nomes do parnasianismo. Bom, lendo esses difíceis versos aí da Francisca Júlia, a que conclusão podemos chegar? Vamos lendo e vamos, né, marcar a incorreta. Os versos da Francisca Júlia expressam elevado grau de subjetividade? Não. Mais uma vez, subjetividade não é o ponto forte do parnasianismo. Existe sim subjetividade no parnasianismo, mas, né, uma subjetividade contida, controlada, que às vezes escapa do escritor parnasiano. Então não é. Então a opção, né, incorreta, que é a opção a se marcar, é letra A. Os versos da Francisca Júlia, pessoal, eles defendem o equilíbrio dos sentimentos, a contenção, a sobriedade. Eles apresentam elementos da cultura cristã e da cultura clássica. Da cultura clássica, através do termo musa, e da cultura cristã, através de Jó, da figura de Jó. Tá? São textos, né? São versos construídos com os rigores de métrica e rima. Os versos, se não me engano, são de 12 sílabas. São versos alexandrinos. E temos aí, inclusive, até rimas ricas, tá? Aqui, ó, no segundo quarteto, vamos ver aqui, ó. Estanca é verbo e franca é adjetivo. Rima rica é quando você rima duas palavras de classes gramaticais diferentes, o que é bem difícil fazer. Os versos da Francisca Júlia também, né, de um modo geral, eles têm a figura da musa, uma figura impassível. Eles cobram da musa, os versos cobram da musa o estoicismo, a resignação dos poetas parnasianos. O que é o estoicismo? Estoicismo é resignação diante das dificuldades da vida. Né? Aceite, sem sofrimento exagerado, as dificuldades. Em contrapartida, não se alegre tanto diante da felicidade. Então, os versos da Francisca Júlia, os versos retratam a estética parnasiana, o equilíbrio, a resignação, a ausência de sentimentos exagerados, tá? Então, a opção a se marcar é letra A única opção que não se refere ao texto, né? Vamos ver aqui o texto. Musa não quer um gesto de dor ou de luto, nenhum desses gestos, né, te afete, torne feio o seu cândido, o seu tranquilo semblante. Diante de um Jó que tanto sofreu, conserva o mesmo orgulho, seja como Jó, e diante de um morto, mantenha o mesmo olhar, a mesma feição de austeridade. Musa, tenha um olhar de pedra que não chora. Também gela o sorriso ao lábio e estanca todas as lágrimas. Me chama para que eu vá contigo na liberdade, por esse grande espaço onde o impassível mora. Ou seja, também quero ser livre, livre dos exageros, do sofrimento e das alegrias, porque quanto maior a alegria, quando ela acabar, maior será o sofrimento. Isso é a liberdade defendida pelos estoicos e trabalhado aí nos versos da Francisca Júlia.
Na verdade, pessoal, isso é um manual de instrução do parnasianismo, tá? É uma ode, é uma homenagem ao próprio estilo poético, tá? É um texto metalinguístico. Vamos então agora, depois dessa questão um pouquinho complexa, a número 9. Temos aí um poema do Olavo Bilac, o poema chama-se Língua Portuguesa, e o poema começa assim: Última flor do Lácio, inculta e bela, és ao mesmo tempo esplendor e sepultura. Bom, vamos ao texto, vamos à questão. Assim Bilac, em um dos seus sonetos, homenageia a língua portuguesa. Sobre esses versos em questão, o que é incorreto afirmar? Vamos lá, vamos achar o incorreto. A expressão flor do Lácio indica que o português veio do latim? Sim. O português veio do latim. O latim era uma língua falada no Lácio, uma região central de Roma. Tá? Então, última riqueza do Lácio. Certo? B. A antítese do segundo verso representa as contradições da língua portuguesa. A língua portuguesa é ao mesmo tempo esplendor e sepultura? Sim, correto. O autor encara a língua portuguesa como um esplendor na sua riqueza e como sepultura nas suas dificuldades, nas suas contradições. Letra B está correta. Letra C. A descrição poética de um idioma intensifica a emotividade do escritor no texto? Mais uma vez, o poeta parnasiano tenta o máximo possível ser o menos emotivo possível, o menos emotivo que der para ele ser. Então, a letra C é a opção incorreta. Tá? Então, vamos lá, a número C é a opção incorreta. Os textos não demonstram, o fato de descrever a língua portuguesa não intensifica a emotividade. Temos sim uma emotividade, mas é uma emotividade contida. O autor está ali descrevendo a sua língua, homenageando a sua língua. Tá? Então, beleza. Letra D, com certeza os versos apresentam uma métrica fixa, e aí vemos mais um poema parnasiano, no qual a descrição facilita esse distanciamento do escritor. Pronto. Então, a número 9 é letra C. Chegamos, então, à última questão dessa prova aí, É um poema aí que nós vimos tem até no vídeo que estudamos na última aula. É um poema do Raimundo Correia, a última estrofe do poema Mal Secreto. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Os versos de Raimundo Correia, apesar de pertencerem ao contexto final do século XIX, apesar de antigos, servem para caracterizar uma realidade contemporânea. Qual é a realidade contemporânea que pode refletir um pouco, pode ter uma relação com esses versos? As redes sociais, a pandemia, o entretenimento digital, o trabalho home office ou a desigualdade social? Gente, fica fácil, As redes sociais, pessoal, tá? Em que se percebe muitas vezes, que alguns usuários desesperadamente, têm o objetivo em parecer feliz para os outros. Quanta gente que ri, talvez esteja ali com o único propósito em parecer feliz para os outros. É esse fenômeno das redes sociais, tá? Na busca pela imagem perfeita, pela autoimagem, tá? Então, a número 10 é letra A, provando que a literatura ela é atemporal, que ela trabalha temas que são comuns a todas as épocas, porque fala de seres humanos. Então, pessoal, terminada aí a prova, espero que tenham acertado o máximo possível e nos falamos aí na próxima oportunidade. Até lá!